Hoje nós estamos iniciando o estudo expositivo no Evangelho segundo Mateus. E é um livro muito importante tanto para quem está iniciando na fé cristã, quanto para quem já está na fé cristã há muito tempo, que vai obter bastante conhecimento e um conhecimento completamente profundo, não um conhecimento simplesmente raso, mas o estudo que nós faremos aqui do Evangelho segundo Mateus será um estudo profundo. E como base introdutória, nós veremos bastante assuntos concernentes ao livro de Mateus e também aos evangelhos. É importante introduzirmos para entender como, por exemplo, quem é o autor, quais são as características do livro. E essas coisas nós veremos ao desenrolar do evangelho, e do assunto nós veremos coisas que são interessantíssimas para a nossa visão e também para a nossa edificação. E como base introdutória, o que eu acho que é extremamente importante sabermos é o que são os evangelhos e os evangelhos sinóticos. Muito provavelmente alguém pode dizer: todo mundo sabe o que são os evangelhos, quais são os evangelhos, mas talvez ele não saiba o que é um evangelho sinótico. Qual é a definição de sinótico? Por que ele é um evangelho sinótico? Isso é interessante sabermos. Os evangelhos sinóticos são três: o livro de Mateus, o livro de Marcos e o livro de Lucas. Eles são denominados evangelhos sinóticos. E por que eles são denominados evangelhos sinóticos? Apenas os três, e o evangelho de João não está junto com eles. A palavra sinótico, ela tem uma origem grega e significa que eles podem ser vistos ao mesmo tempo. A razão deste nome é que estes evangelhos oferecem o relato dos mesmos acontecimentos da vida de Jesus. Em cada um dos evangelhos existem episódios narrados da vida de Jesus, adicionados, outros que se omitem, mas no geral o material é o mesmo, assim como é o seu próprio ordenamento. A ordem dos fatos é uma ordem lógica. Os três evangelhos praticamente usam a mesma ordem, a ordem cronológica dos fatos. É possível colocarmos os evangelhos sinóticos em três colunas paralelas e lermos simultaneamente. Isso é algo completamente positivo para o estudo dos evangelhos, para quem gosta de consumir bastante conteúdo. Dá para se estudar os três evangelhos de forma conjunta, tanto para comparar as passagens que são idênticas, para ver quais são as passagens que se diferenciam. Isso fica evidente quando nos relacionamos com os evangelhos e eles se relacionam entre si. Um dos fatos que são extremamente idênticos nos três evangelhos é o fato da alimentação dos 5.000 dentre esses evangelhos. Essa multiplicação é um fato que os três contam de forma igual. Tanto Mateus, no capítulo 14, verso 12 a 21, Marcos, no capítulo 6, do verso 30 ao 44, e Lucas, no capítulo 9, do verso 10 ao verso 17. Encontramos a mesma história narrada exatamente com as mesmas palavras. Poucas são as diferenças que nós vamos encontrar nessas passagens que são idênticas. Os evangelistas, os livros sinóticos tratam essas passagens basicamente uma como cópia da outra. É uma cópia idêntica, com poucas diferenças nós vamos encontrar. Outro relato muito evidente dessa relação que os evangelhos sinóticos tratam a história de Jesus e que
narra praticamente de forma idêntica é a história do paralítico. Ao ver a relação tão íntima dos evangelhos sinóticos, aquilo que se parece tão bem, nós só podemos ter duas conclusões, ou ter dois pressupostos, ou os três evangelhos copiaram o seu relato de um outro livro, de um mesmo livro, quer dizer, ou dois dos evangelhos copiaram o terceiro.